1 Crônicas 17. Nos primeiros 3 versículos começa a história assim: o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. E Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã. A primeira coisa bonita no coração grato é aquela capacidade de perceber a bênção de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Davi, um pastor de ovelhas, que ninguém dava nada por ele, que quando foi se ungir o novo rei, e se sabia através do profeta de que esse rei estaria na casa do pai dele, passam todos os irmãos e ninguém pensa em Davi, porque ele é aquele garotinho que está cuidando das ovelhas. E aí o profeta diz assim: está faltando alguém. E chega Davi e diz: agora chegou o rei. Mas que rei? Esse cara aqui, que ninguém dá nada para ele, que ninguém entende nada, vê nada, ele é um menino, não tem como. E aí o Senhor diz: é esse, porque eu vi o coração dele, e derrama graça. E começa a história de Davi, tanta coisa acontece, lutas, dificuldades, porque a vida da gente é assim, tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, e nessa batalha toda, Deus vai fazendo esse homem de Deus prosperar. Esse homem de Deus, como qualquer ser humano, tem defeitos, tem falhas, e Natã é aquele profeta que um dia põe o dedo na ferida e diz assim: você é esse homem que pecou, e ele tem que confessar publicamente os seus pecados, porque nós todos somos pecadores, não tem ninguém que não tenha pecado nessa terra. Mas apesar disso, Deus nos ama. E agora Davi está no auge da sua vida, e ele terminou de construir algo extraordinário para ele, um palácio, e não é qualquer palácio, revestido de cedro, de madeira. Era algo inusitado para aquele tempo lá em Israel, era uma obra raríssima, linda, imponente. E ele está olhando para aquilo e dizendo: que maravilha, olha só, que coisa linda. E de repente ele olha pela janela e vê uma tenda. E sabe quem é que está na tenda? A arca da aliança do Senhor. E aí vem um sentimento daquele que é agradecido, daquele que é adorador, daquele que reconhece quem é Deus. E o sentimento dele era o seguinte: como eu posso morar em um palácio revestido de cedro, e Deus Todo-Poderoso, que era representado naquela arca da aliança, ter uma tenda como um lugar representativo da sua habitação? Está tudo errado. O palácio tinha que ser de Deus, eu é que tinha que morar na tenda. E esse sentimento vai consumindo o coração de Davi, sentimento de louvor, de gratidão e de adoração. E ele não sabe se isso é certo, se é errado, porque afinal de contas o tabernáculo tinha sido ordenado por Deus nos seus detalhes. Tudo que estava lá tinha sido dado em visão a Moisés, o modelo tinha sido apresentado. E ele diz: será que esse sentimento é de Deus ou não? Eu tenho que falar com alguém que tenha coragem de enfrentar um rei e dizer para ele: é isso ou não é? Ele pensou: vou falar com Natã, porque esse homem, quando eu pequei, ele foi direto: você é esse homem. Se eu estiver certo ou estiver errado, ele vai me falar. Ele vai com o sentimento e diz: não é justo que eu esteja num palácio e o Senhor more numa tenda. E então Natã diz: faz o que está no seu coração. Se Deus está colocando isso na tua alma, adore a Deus da maneira como o Senhor está lhe ensinando. E é interessante
porque quando ele fala que vai construir um templo, a palavra hebraica que está aqui é a mesma para palácio, só que é um palácio dedicado a Deus. Ele disse: eu não posso morar nesse palácio e Deus não ter o palácio da sua adoração. O que eu quero destacar aqui é que quem é agradecido, quem adora a Deus, é aquele que entende a grandeza do seu Senhor. O apóstolo Paulo disse uma coisa que mexeu com a minha vida em um tempo muito interessante. Quando eu cheguei a Curitiba e estava sendo sondado para ser pastor da primeira igreja, quase 35 anos atrás, eu olhei para aquela igreja. Eu era um pastor jovem de 29 anos de idade, e a igreja é uma igreja tradicional, uma igreja já grande, já com uma história tão bonita, e eu um garoto, um menino. E eu olhei tudo aquilo e eu disse: eu acho que eu não sou a pessoa para esse lugar. Eu acho que esse lugar tem que ter uma pessoa diferente do que um menino de 29 anos. E quando eu fui orar e estava ali na presença de Deus, Deus usou as palavras do apóstolo Paulo para dizer o que significa entender a grandeza de Deus. Paulo vai dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. E se eu estou lá em Curitiba é porque um dia o Espírito disse para mim: você é o que é porque eu sou contigo. E sabe, você é o que é, faz o que faz, tem o que tem, porque o Senhor está derramando graça sobre a sua vida. E o coração do adorador é aquele que diz assim: eu não posso morar nessa casa, eu não posso ter esse carro, eu não posso me vangloriar do que eu já consegui, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. E o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo quanto eu tenho, faço, vivo e experimento na minha vida. Esse é o coração da gratidão. É diferente daquele que a gente vai encontrar nas Escrituras Sagradas, quando Jesus cura 10 leprosos, lembra disso? 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? Você lembra da história? Quantos voltam? 1. Eu fico pensando, por que só voltou 1? Sabe que eu não penso mal dos 9? Eu penso que os 9 pensaram assim: que maravilha Deus me fez, eu tenho que mostrar isso para minha esposa, eu tenho que mostrar isso para o meu filho, eu tenho que mostrar isso para o sacerdote, eu tenho que mostrar isso para alguém significativo para mim. E às vezes a gente faz exatamente isso, a gente não volta para agradecer porque a gente quer mostrar para as pessoas significativas as vitórias, as coisas boas. Mas o coração agradecido e adorador diz: eu não posso ficar no palácio e Deus morar na tenda, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. Querido, você é o que é por causa do quê? Da graça de Deus. Então olha para o que você tem e volta para Deus para dizer: Senhor, eu reconheço que eu trabalhei muito, que eu fiz muito, que eu fiz tanta coisa, mas se não fosse a graça do Senhor sobre a minha vida, que seria de mim? Durante o momento mais difícil da Covid, um dos médicos da nossa igreja, que tem se visto na UTI, eu estava internado, né, na UTI, por causa de Covid. E aí eu liguei para ele. Naquele tempo a gente não podia visitar, você sabe disso. Eu liguei para ele estava com o seu telefone, para orar com ele, e ele disse assim: pastor, o senhor fala lá no culto, e às vezes a gente não entende isso, que nós não somos donos nem do ar que respiramos. E eu quero dizer para o senhor que pela primeira vez na vida eu entendi o que o senhor falou, porque eu quero respirar e não consigo. Eu não sou dono nem do ar que eu respiro. Se não for a graça de Deus, eu não posso nem respirar.
Eu sou o que sou pela graça de Deus. Esse é o coração do adorador. E sabe, o coração do adorador é diferente do coração da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está preocupada consigo mesmo, ou aplaudindo a si mesmo. E, quem sabe, até dividindo o que consegue e tem com pessoas que ama. Mas o adorador coloca o Senhor em primeiro lugar. E esse texto aqui de Davi me faz lembrar a reação de Judas, quando a irmã de Lázaro derramou um unguento caríssimo sobre os pés de Jesus. E lá em João 12, não é? Ele vai dizer assim: como é que você faz isso? Porque aquele unguento era caríssimo, era um valor assim, muito alto, algo caro demais para ser desperdiçado. E essa era a ideia de Judas: como é que se desperdiça algo tão valioso aos pés de Jesus? E aí vem o comentário: ele não diz isso porque ele estava preocupado com os pobres, porque ele estava dizendo: por que não se vendeu isso e se deu aos pobres? Mas porque ele estava preocupado com o dinheiro que entrava na bolsa, porque ele era ladrão e roubava a bolsa dos discípulos. E eu fico pensando, interessante isso, porque às vezes a gente fica preocupado até com a oferta que alguém faz para alguma coisa, não é? E a gente não é capaz de fazer nada por absolutamente ninguém. Eu me lembro de um rapaz que chegou uma vez para mim e disse assim: pastor, essa igreja não faz nada pelos pobres, está construindo um templo, como é que é isso? E eu virei para ele e falei assim: escuta, o que é que você faz na terça-feira à noite? Não, terça-feira tal. Eu falei assim: por que é que você não vem aqui para distribuir sopa para os pobres? A gente faz isso toda terça-feira à noite. O que é que você faz na segunda-feira? Dá não sei o que tal. Quantas vezes você veio ajudar naquele outro projeto de distribuição de alimentos nas ruas que a gente faz aqui? O que você faz às 6 horas da manhã, quando a gente vai lá no Ceasa buscar comida para distribuir? O que é que você faz? Ele não fazia nada, mas criticar quem estava fazendo alguma coisa, ele sabia fazer. Agora, não olha só para ele não, porque às vezes você é igualzinho. Fala a verdade. Não é verdade isso? Mas o coração do adorador pensa diferente. Nunca é desperdício se derramar aos pés de Jesus. Nunca é desperdício colocar o nosso melhor diante do Senhor. Nunca é desperdício reconhecer a grandeza de Deus. Nunca é desperdício, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes as expressões de gratidão e de louvor a Deus, elas envolvem gestos muito simples e alguns muito difíceis. Eu não sei se você já foi tocado no seu coração por gestos de pessoas que você ama. Às vezes a gente fica imaginando, né, que um gesto que vai tocar o coração é um gesto dispendioso, grandioso. Mas às vezes, quando alguém pega e passa manteiga no pão para você, e oferece para você, e você pega aquele pãozinho com manteiga, é pão com manteiga, gente. Mas aquele carinho de separar, cortar o pão e passar a manteiga, toca lá fundo no coração. Gratidão a Deus e louvor a Deus é isso, são gestos significativos na nossa vida. Alguns são muito simples, colocar em primeiro lugar as coisas que são do Senhor. E é interessante porque é exatamente isso que a Bíblia ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor está esperando de nós, às vezes não são grandes gestos, mas é simplesmente essa prioridade. E é interessante porque a história vai continuar, e a gente vai aprender exatamente isso, tá?
essa história continua, e aí no versículo 4, 5 e 6 do nosso texto, Deus se coloca diante de Davi para explicar para ele o propósito da gratidão e da adoração. O propósito do templo, o propósito de uma tenda, o propósito desse relacionamento com ele. Ele estava lá pensando no palácio. E Deus vai permitir que o seu filho construa esse palácio, que ele vai preparar tudo, preparar o modelo, mas ele não vai construir, será Salomão que vai construir aquele templo. Mas Deus vai explicar para ele o propósito de tudo isso. E diz assim, Deus fala com Natã e diz assim: vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? E aí, com essa palavra, o profeta está explicando a dinâmica do que significa ser grato a Deus ou ser um adorador. Sabe, Deus não está preocupado com o templo de cedro, é isso que ele está falando. Sabe por que eu construí uma tenda? Porque quando vocês estavam no deserto, e vocês tinham que acampar de um lugar para outro, e vocês montavam e desmontavam a tenda para seguir o caminho, eu queria que o meu lugar estivesse no meio de vocês, e a minha presença se revelasse no dia a dia de vocês. E então, a minha tenda era montada e desmontada, só para dizer para vocês que o meu maior desejo não é um templo de cedro, mas é estar no meio do meu povo, é poder tocá-los com a minha graça, é poder abençoá-los com o meu poder, é poder falar com eles face a face, é poder envolvê-los no meu amor. Se eu quisesse um templo de cedro, eu faria mais bonito do que cedro. Eu simplesmente iria para as rochas, fendam-se, e um templo magnífico surgiria no meio das rochas. Eu tive no Egito, eu acho que você teve lá, e foi na Cave Church, né? Cave Church é uma coisa impressionante. É uma igreja no meio do bairro do lixo, onde os irmãos cavaram a rocha e tem um templo para 7.000 pessoas. É só uma caverna, mais nada. Mas quando aquele povo começa a adorar a Deus lá dentro, você se arrepia e chora, porque o Senhor está no meio do seu povo. Sabe por que Deus quer ser adorado? Sabe por que Deus quer emprestar a sua graça para você até construir a sua casa, o seu palácio de cedro? É simplesmente para você lembrar que há um Deus todo-poderoso que o ama e tem um propósito para a tua vida. E que o propósito dele é estar no meio dos seus filhos, desfrutar da presença deles, abraçá-los no seu amor e na sua graça. E então ele diz assim, vai dizer para Davi, que eu não estou preocupado com um templo de cedro. Eu sempre estive preocupado em estar no meio do meu povo. E por isso, enquanto eles habitavam em tendas no deserto, eu pedi que construíssem uma tenda para mim, pois o que mais desejo é ter intimidade com os meus filhos. O que eu desejo é a sua atenção, a sua camaradagem, a sua cumplicidade, o seu prazer de estarmos juntos. Sabe como é gostoso ser honrado por pequenas e grandes coisas, mas o mais gostoso é ser amado. Você entende a diferença? Posso pegar um presente caríssimo e dar para você. E talvez você se alegre com um presente caríssimo. Mas se ele vier
sem o invólucro do amor, do afeto, do carinho, eu vou me sentir prostituído, quase que comprado. Porque, na verdade, o que a gente mais precisa não é de um presente, mas são de pessoas significativas que revelem o amor que tem por nós. E Deus está dizendo exatamente isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, soberano do universo. Com a palavra da minha boca eu criei todas as coisas. E se você tem o que tem e faz o que faz, inclusive respira, é porque a minha bênção se renova e a minha misericórdia todas as manhãs. Porque se eu tirar o sopro da vida, você não consegue mais respirar, você morre. Mas toda manhã, quando o sol nasce, eu digo, renovada está a minha misericórdia sobre você. Mas sabe o que eu espero? É que você me olhe como pai, e que me ame como filho, e que tenha prazer de estar na minha presença. E se você estiver numa choupana, ou numa tenda, ou simplesmente debaixo de uma árvore, eu não preciso de um palácio de cedro, eu preciso do seu coração aberto para eu habitar ali. E sabe, a verdadeira adoração, a verdadeira gratidão, não é uma oferta, ainda que a gente possa fazer ofertas e deva fazer ofertas, mas a maior maneira de expressar a nossa gratidão e o nosso louvor é quando o nosso coração se abre e diz, Senhor, constrói a tua tenda na minha alma, anda comigo no meu trabalho, entra dentro da minha casa, faz diferença na minha vida, tu és o primeiro. E aí as outras coisas começam a ficar no seu devido lugar, segundo, terceiro, quarto lugar, porque Jesus passa a ser o primeiro. E o interessante é que em alguns momentos da vida, Deus vai nos dar a oportunidade de ver se isso é verdade ou se é uma fake news que a gente faz em oração. Verdade. Ele vai dizer, você me ama mesmo? De verdade? Como ele fez, por exemplo, com Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou. 3 vezes Pedro tinha negado. 3 vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E o interessante é, como é que Pedro poderia mostrar que de fato amava o Senhor? Jesus responde 3 vezes, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe, às vezes o Senhor vai nos colocar em situações em que a nossa gratidão não vai ser apenas uma expressão de uma oferta, mas é subir numa escada e consertar um telhado. Recentemente, lá na igreja aconteceu uma situação interessante. Um líder de uma célula nossa, um grupo pequeno nosso, chegou em casa. E quando ele chegou em casa, o vizinho de porta do apartamento dele estava chorando, sentado na porta do apartamento. E ele disse, o que está acontecendo, meu vizinho? Ele disse, fui despejado. A minha casa foi lacrada. Todos os meus móveis levados para um depósito. E eu estou sentado aqui na porta dessa casa, porque era a minha casa e eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou sentado aqui. Eu não tenho dinheiro para recuperar os meus móveis e não sei o que eu vou fazer. E aquele homem olhou para aquela situação e disse, meu Deus, é grande demais, eu não tenho como resolver. Ele falou, mas eu conheço um povo que pode me ajudar. E começou a ligar para a célula dele. E disse, gente, eu estou com um problema aqui que eu não sei como resolver. E começou a chegar gente da célula dele, um para cá, outro para lá. Como é que a gente vai resolver? E aí levantaram recursos. Aquela noite ele passou num hotel. No dia seguinte já tinham alugado uma casa, pagado 3 meses de aluguel, arrumaram um emprego porque aquela família estava despejada porque estava sem emprego. E, enfim, a história aconteceu de uma maneira tão grande. Por quê? Porque gratidão a Deus às vezes é testada na nossa vida com situações emergenciais que Deus coloca diante de nós e diz assim, apacenta os meus cordeirinhos.
Um outro grupo da igreja, de homens. De repente, o Senhor, alguém fica sabendo da notícia de uma outra família. Essa família morava numa casinha de madeira, mas a casinha de madeira estava caindo. Chegou lá o pessoal e disse: essa casa está interditada porque correm risco de morrer. Trancaram a casa e todo mundo ficou lá de fora. E disseram: e agora? O que nós vamos fazer? E aí aqueles homens se uniram e disseram: pastor, nos ajude a levantar dinheiro para comprar madeira, nós vamos reformar essa casa. Na verdade não dá para reformar, vamos ter que fazer outra, mas nós vamos fazer o trabalho, vamos virar a noite trabalhando, nós vamos fazer isso. E aí foi levantada uma oferta, e aquele dinheiro deu para fazer a casa de novo, foi feita a casa, e aqueles homens mostraram gratidão a Deus, consertando o telhado, fazendo paredes. Apacenta os meus cordeirinhos. Outras vezes, o nosso amor a Deus e a nossa gratidão é confrontado com ofertas sacrificiais. E sabe, as ofertas sacrificiais nem sempre são o dinheiro. A gente imagina que é dinheiro. Então, se eu tiver isso, se acontecer aquilo. E às vezes Deus nos dá condições de fazer ofertas sacrificiais em dinheiro. Mas às vezes Deus trabalha os amores do nosso coração. E Ele diz: será que eu sou o primeiro na tua vida mesmo? Será que você está disposto a me honrar e me colocar no meio e levar para todos os lugares e dizer que eu sou o Senhor da sua vida? Eu tinha um sonho na minha juventude. Eu tinha estudado teologia e naquela época o curso de teologia não valia absolutamente nada, o MEC não reconhecia. E aquilo era uma frustração muito grande para mim. E eu sempre pensava assim: eu vou fazer outra faculdade, não é possível que eu não vou ter nenhuma faculdade. E esse era um sentimento meu. E às vezes eu orava por isso, e às vezes eu pensava nisso, mas eu não tinha coragem de fazer vestibular. Essa era a verdade. Depois de tantos anos, fazer um vestibular, meu Deus do céu, vai ser complicado demais. Aí Deus faz as coisas inusitadas, porque eu sou o que sou, pelo quê? Pela graça de Deus. Apareceu uma senhora maluca na minha igreja, que ficou sabendo que um dia eu queria fazer uma faculdade. Ela conseguiu com a minha secretária cópia dos meus documentos e me fez a inscrição no vestibular. E chegou lá e disse: pastor, Deus tocou meu coração para o senhor fazer o vestibular. E me deu os papéis. Eu falei: essa mulher é louca. Como é que ela pega isso aqui, não me pergunta e faz isso? E eu saí de férias e fui embora. E fui lá para as minhas férias. E lá no meio das férias, a minha esposa pergunta assim: será que Deus não tem nada com esse assunto? Você não vai fazer o vestibular? Eu falei: não, o vestibular é amanhã de manhã, nós estamos em Serra Negra, não morávamos em São Paulo, estamos de férias, o que eu vou fazer? Será que Deus não tem nada para isso? E de repente Deus falou: olha, estou nesse negócio. Eu falei: bom, então vamos para casa, vamos lá, que é amanhã cedo, tem que fazer vestibular, vamos todo mundo embora. Fui para casa, e cheguei lá e disse: agora eu tenho que estudar para o vestibular, que é amanhã. Louco, né? Cheguei na minha biblioteca, olhei para todos os livros e disse assim: bom, não adianta estudar isso, não adianta estudar aquilo, não adianta. Mas biologia faz tanto tempo, eu não lembro mais desse negócio de genética, não dá mais, vou pegar um livro. Peguei um livro velho, e naquele tempo tinha prova discursiva, você não podia zerar na discursiva. Né? Na outra você podia errar, mas na discursiva não. E eu falei: bom, eu vou estudar isso aqui. Chego no vestibular de genética, que era a matéria que tinha para mim. O cara usou o mesmo livro que eu tinha usado na noite anterior, copiou o mesmo exercício que eu tinha estudado, igualzinho. Eu falei: essa eu sei. Não zerei, aleluia. E entrei, e comecei a fazer o curso. Quando chegou na hora lá, eu não tinha dinheiro para o curso. E aí aparece um santo varão de Deus que diz assim: pastor, o senhor entrou? Entrei, eu vou pagar o seu curso. Eu falei: aleluia, Deus é bom. E eu estou lá na fila para fazer a matrícula, e o Senhor falou assim: você está aqui porque você é o que é, o quê? Pela graça de Deus.
falei, é verdade, Deus. Eu não estou aqui por acidente, o Senhor me colocou. Então eu vou fazer um voto ao Senhor. E toma cuidado, você faz voto e Deus ouve, viu? E eu falei, Deus, se um dia o Senhor me pedir para eu devolver esse curso para o Senhor, eu vou entregar. Porque eu estou aqui pela graça do Senhor. Faço o primeiro semestre do curso que eu estava fazendo. E sou convidado para ser pastor em Curitiba. E Deus fala, vai. E eu pensei, posso demorar para ir depois? Ele falou, não, é agora. E aí então eu vou para a faculdade, olho para aquela secretária tão gentil da faculdade e digo assim, eu vim aqui para trancar a minha matrícula. Ela falou, seu prazo de trancamento já acabou. Eu falei, o que significa isso? O senhor não pode trancar. Tá bom, mas eu tenho que mudar de cidade, o que eu faço? Qual é a minha opção? Ela falou assim, cancelamento de matrícula. Eu falei, o que é isso? Ela olhou para mim assim, vou explicar para o senhor. Está vendo aquele arquivo ali? Está lá a sua ficha. Eu vou lá, tiro a sua ficha de lá e para nós o senhor nunca existiu. Eu falei, misericórdia. Simpática. Eu falei, mas Senhor, eu fiz um compromisso contigo. E aí então eu disse, me dá aí o papel para eu assinar. Ela pega o papel e diz assim, o senhor pense bem no que vai fazer. E me dá um papel. Falou, não, peraí. Sai do guichê dela, abre a sala do diretor que não estava lá e diz, entra aí e pensa bem no que o senhor vai fazer. E eu vou lá com aquele papel na mão. Eu digo, Senhor, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu digo, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. E eu quero Te entregar uma oferta de louvor. E assinei aquele documento. E estou aqui até hoje. Às vezes, ser grato a Deus e adorar a Deus é a gente colocá-lo em primeiro lugar. Ou, na verdade, sempre é colocado em primeiro lugar. Colocá-lo como o amado, o Senhor da nossa vida. Às vezes as nossas expressões litúrgicas são pobres demais, porque o que ele está dizendo é apacenta os meus cordeirinhos. Eu não estou tão preocupado com um palácio de cedro, mas eu quero estar no centro do teu coração. Eu não estou tão preocupado com um palácio de cedro, mas eu estou preocupado em que você me coloque em primeiro lugar. Eu não estou tão preocupado com um palácio de cedro, mas quando eu te colocar alguém para você ser bênção, seja bênção. E vou terminar porque o tempo já acabou, e o terceiro ponto, eu só vou dizer qual é que Deus vai surpreender Davi. E aí ele vai mandar uma mensagem para Davi. Davi, você pensa que você pode me abençoar? Que a tua dádiva, que o teu louvor... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E então eu vou te explicar uma coisa, Davi. Quem vai te abençoar agora sou eu. Porque você é um adorador. Porque você me colocou em primeiro lugar. Não porque você vai construir um palácio. Porque você nem vai construir, é seu filho que vai construir. Mas porque você me colocou em primeiro lugar, eu vou te fazer uma promessa. E Deus faz uma aliança com Davi. E a aliança é, nunca vai faltar um membro da sua família que sente nesse trono. E um dia, aquele que se assenta naquele trono, há de ser o Senhor de toda a glória, o Messias, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu e seu Redentor. Porque um pecador chamado Davi decidiu ser adorador e colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor não quer um palácio de cedro que você dê para Ele. O Senhor quer o seu coração, a sua vida, a sua prioridade. O Senhor não quer
as coisas inusitadas, mas Ele quer o coração que ama. E ama não apenas porque tem uma liturgia, uma obrigação. Ama porque Ele é o Senhor da sua vida. E eu quero terminar, se o pastor me permitir, orando aqui junto com vocês. Concordo com isso? Posso orar? Hoje, dia que a gente comemora antecipado de ação de graças. Talvez você tenha feito uma oferta de ação de graças. Talvez você esteja nesse culto, quem sabe até convidado por alguém, para louvar a Deus, porque você de alguma maneira reconhece que é pela graça de Deus. Mas tem uma coisa que o Senhor está esperando há muito tempo. O que o Senhor está esperando há muito tempo é que no seu coração haja lugar para Ele ser o dono da sua vida. É muito fácil dar um palácio e continuar dono do coração. É mais difícil dar o coração e ficar com o palácio. E foi isso que Deus falou para Davi: fica com o palácio, mas me dá o teu coração. E sabe, e quando a gente dá o coração, não é troca, não é barganha, não é nada disso. É graça, é misericórdia, é amor do Pai. Ele então derrama ainda mais das suas bênçãos. Eu queria orar hoje por pessoas que querem fazer uma oferta significativa a Deus. Eu não estou falando de dinheiro, não. Talvez se eu pedisse dinheiro agora, você diria: está mais fácil. Vou aqui meter a mão no bolso para me ver livre desse pregador. É verdade. Mas eu não quero dinheiro não, nem Deus quer. Fica com o teu palácio. É isso que Deus está falando para Davi: fica com o teu palácio. Mas hoje eu quero pedir aquilo que Deus falou para Davi. A verdadeira adoração e a verdadeira gratidão é quando a gente entrega o coração. Agora, a gente esconde isso através das nossas liturgias e da nossa cultura. E às vezes a gente imagina: não, já tenho uma religião, já professei a minha fé, já fui batizado, já frequento a igreja, já faço isso, faço aquilo. E o Senhor diz assim: não perguntei isso. Eu perguntei se o teu coração inteirinho está na minha mão. E talvez essa semana você tenha passado pelo gabinete do diretor da sua faculdade da vida e o Senhor esteja dizendo assim: você está disposto a entregar esse teu tesouro, que vale mais do que dinheiro, que está guardado no teu coração, na minha mão? E sabe, às vezes os tesouros que valem mais do que dinheiro são pessoas que nós amamos e que a gente tem medo de confiar na graça de Deus e descansá-los no poder do Senhor. E o Senhor diz: você confia em mim? Dá para mim. E aí as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Eu costumo fazer o seguinte, pastor, lá na minha igreja, se o Senhor me permitir, tá? Eu costumo convidar pessoas para a gente orar junto. E eu vou dizer assim, na cara de pau mesmo: eu vou chamar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar. Por quê? Porque não é que esse lugar seja sagrado ou que a oração do pastor seja mais importante. É porque dar passos de fé às vezes é algo tão significativo na nossa vida que faz uma mudança de curso. E a primeira grande tentação que a gente sente é quando um pregador fala alguma coisa assim, é dizer: legal, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito. E esse é o problema, porque você está fazendo do teu jeito a vida inteira. E o Senhor diz assim: para de fazer do teu jeito e faz do meu. Eu sou o primeiro,
Então começa a dar os primeiros passos de fé. E se a gente não consegue dar os primeiros passos de fé num templo, não se iluda, você não vai dar passos de fé na vida lá fora. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, olha, eu não quero tua casa, tua mansão, o teu palácio de cedro, Davi, e aí coloca o seu nome. Eu quero teu coração. Eu quero a tua alma de adorador. E se você aprender a andar assim comigo, não é só o palácio que eu vou te dar, porque eu sou Deus fiel, que tenho o prazer de abençoar, e abençoar, e abençoar, simplesmente porque eu sou bom, e a minha misericórdia dura para sempre. Se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você está ouvindo a voz do Espírito, eu te convido a dar um passo de fé. Vem aqui à frente e nós vamos orar juntos. E nós vamos dizer: Senhor, tu me tocaste porque tem um pedacinho do meu coração que está meio travado. Eu vim aqui entregar. E eu vou colocar isso nas mãos do Senhor. Ou talvez o coração inteiro esteja travado. Se você é essa pessoa, vai saindo do teu lugar e vem para cá, para a gente, tá? E se tiver gente assim, venha. Em nome de Jesus, venha, venha. Se tiver uma casa a quem o Espírito Santo está falando assim: nossa casa está invertendo as prioridades, as coisas estão fora de lugar, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa casa. E aí a gente vai lá e diz: Senhor, estou aqui colocando isso aqui tomou o teu lugar, aquilo ali tomou o teu lugar, aquilo outro. E Deus não está preocupado com a tua casa, com os teus bens, porque Ele está preocupado com o teu coração, com a tua alma, com a tua vida. É isso que Ele quer dizer. Eu quero montar o tabernáculo aí, é a minha graça. E aí a gente descobre ou redescobre: eu sou o que sou pela graça de Deus. E olha, essa aqui é a maior oferta que está sendo levantada no altar de Deus. Há 2 domingos atrás, uma criancinha da nossa igreja chegou para a mamãe dela, uma irmã querida da nossa igreja, e aí disse assim: mamãe, a senhora esqueceu de me dar o dinheiro da ofertinha lá no meu culto. E a mamãe falou: puxa vida, filho, perdão, eu esqueci mesmo. Não tem problema, eu resolvi. Ela falou: como você resolveu? Eu peguei a minha figurinha da Copa e dei para Jesus. E a mamãe disse assim: pastor, o senhor não imagina o que é essa figurinha da Copa para ele. Aquela criança entendeu o que é adorar o Senhor. Está entendendo? Então pega a tua figurinha da Copa, coloca no altar do Senhor. Não sei o que ela significa, coloca no altar do Senhor, porque isso é que faz a gente ser grato e adorador. Nós vamos orar juntos agora. Primeira palavra de oração eu não posso fazer, só você. O que é que você está colocando no altar de Deus? Talvez o coração inteiro. Talvez você já tenha dado o seu coração, mas tem lá um quartinho escuro, bem trancado, e o Senhor está dizendo: eu quero entrar lá também. Posso entrar? Então fala para Ele. Só você sabe disso. E agora você vai fazer a sua oferta de louvor, com as suas palavras, do seu jeito aqui, com a tua alma debruçada no altar. Se é uma família, cochicha um no ouvido do outro e diz: eu estou colocando isso. Talvez se surpreenda, porque outros vão estar colocando a mesma coisa, porque Deus fala ao coração de uma família. Pode falar baixinho aí no ouvido: eu estou colocando isso. Pai querido, agora eu quero interceder por esses meus irmãos queridos. Talvez não tenhamos palácios de cedro para ofertar, mas eu te louvo, porque não é isso que o Senhor está buscando. Eu te louvo porque o Senhor quer ter intimidade conosco e habitar a nossa vida. Por isso eu quero te pedir nessa hora uma coisa muito especial.
não apenas recebe o que esse teu povo está colocando, mas no aparente buraco que parece que vai ficar dentro da alma com essa entrega, às vezes até com lágrimas, começa a derramar do teu Espírito Santo, começa a derramar do teu poder, começa a derramar da tua graça, começa a derramar das tuas maravilhas, começa a derramar das respostas de oração de anos que têm sido feitas. Ó Pai, começa a derramar, começa a derramar, começa a derramar, e que isso seja algo tão tremendo e tão maravilhoso, que transborde, Senhor, e que a tua bênção não pare aqui, mas que se espalhe por onde esse teu povo andar, porque impregnados pelo óleo do teu Espírito, vão deixar as marcas do Senhor por onde passarem. Ó Pai, eu quero te pedir, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os filhos, abençoa os negócios, abençoa porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque a tua natureza amorosa é de abençoar, e que eles se sintam benditos do Pai, amados do Senhor, envolvidos na tua graça, e que hoje, junto com os anjos que cantam na tua presença, um louvor invada os céus, nos ecos do coração daqueles que estão se colocando no teu altar aqui. É aquilo que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Agora faz um gesto. Esse gesto é simbólico, tá bom? Ele não tem poder, tá? Não é um gesto que tem poder. Ele é um símbolo. Põe a mão aqui no teu coração. Fecha a mão. Levanta a presença de Deus e abre e entrega. Abre a mão e entrega. Tem segurando a mão fechada, abre a mão e entrega. É teu, Senhor, é teu. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu?